Baki é uma série de mangá que já vem sendo lançada há bastante tempo, desde 1991, se eu não me engano. É basicamente um mangá de luta, meio shonen assim, só que com uma pegada própria, onde envolve artes marciais e o protagonista chamado Baki, que tem como objetivo principal vingar a morte de sua mãe, que foi feita pelo seu pai, que no caso, nessa história, é o homem mais forte do mundo. Basicamente o Baki, ele passa por altos desafios e lutas muito loucas, justamente para conseguir se tornar forte o suficiente para derrotar o pai dele. E recentemente, eu acho que vocês sabem, mas tem um anime na Netflix de Baki. E ele é bem legal, por sinal, ele é bem feito. E recentemente lançou a nova temporada de Baki, que conta sobre um novo personagem que chegou com tudo, que é o Piccolo. Piccolo é um humano pré-histórico que viveu durante a Era Jurássica, mais ou menos há 190 milhões de anos atrás. Ele acabou sendo congelado enquanto literalmente estava saindo na porrada com o Tiranossauro Rex. E nos tempos modernos agora, para essa nova temporada, ele foi descongelado e assim ele voltou à vida, no mundo moderno. Então, muito louco. Vamos lá que eu tenho muita coisa para falar. Bem, já que no vídeo de hoje a gente vai abordar mais sobre o Piccolo, eu vou apresentar o personagem pra vocês, vou falar um pouquinho sobre como foi ele nessa temporada, pra ver se vocês se interessam sobre ele, e é claro, isso não é um resumão sobre a temporada em si, mas sim sobre um personagem, né, contando sobre ele. Enfim, no mundo de Baki, meio que na época dos dinossauros existiam seres humanos, contrariando tudo que a ciência diz, mas tudo bem, é Baki. Basicamente, o Piccolo, ele era considerado quase como o ser humano mais forte. Pelo menos é isso que ele é considerado no mangá. Não mais forte que o Yujiro, tá falando tipo no sentido de daquela época primitiva que ele vivia. Porque ele literalmente lutava frente a frente com dinossauros de grande porte. Então, sobre o comportamento do Piccolo nesse mundo moderno que ele chegou agora. Piccolo foi visto como possuindo um comportamento meio primitivo. Ele tentou agarrar uma repórter que abordou ele para uma entrevista. E ele se recusou a parar quando estava sendo agredido por vários seguranças. E ele não demonstrou culpa ou arrependimento, por causa do lado primitivo dele, onde ele estava literalmente buscando procriar. E isso foi bizarro. Enfim, sobre ele em si, ele tem 2,5 metros de altura e possui um nível de desenvolvimento muscular no nível do Biscuit Oliva. Que, pra quem não sabe, é um cara shapeadaço. Eu vou estar deixando imagem aí. O Piccolo tem cabelos escuros na altura dos ombros e um rosto jovem, dando a ele uma aparência de inocência. Só que os seus dentes, principalmente seus caninos superiores e inferiores, são enormes. Principalmente pelo fato de que naquela época antiga ele caçava e comia a carne de dinossauros num dente mesmo, dane-se, ele pegava e rasgava. Então ele tem essa aparência de presas. Ele também tem umas unhas bem grandes que se assemelham com garras. É importante saber sobre a resistência do Piccolo agora, que tiros no estômago a queima-roupa não penetram o abdômen dele. Sim, isso é um absurdo. Se ele levar um tiro de perto, basicamente ele sangra um pouco, só que não penetra. Basicamente é um sangramento superficial, que nem quando você raspa o teu braço em algum lugar e faz um corte pequeno. O que é bem absurdo. O Piccolo matou e comeu T-Rex sem uso de arma na vida pré-histórica, literalmente só com a mão. Então, tiros no estômago e a queima-roupa não fazem nenhum dano nele. Sobre a mente do Piccolo. A inteligência do Piccolo varia de animalesco a ligeiramente acima da média. Como o Piccolo é originário da Era Jurássica, ele depende principalmente de seus instintos primitivos e das coisas que aprendeu quando era mais jovem, semelhante a um animal. No entanto, depois de ser retirado do gelo em que permaneceu congelado por milhões de anos,
Piccolo foi forçado a viver na era moderna, onde a tecnologia, a inteligência e as técnicas complexas dominam. Embora lentamente, Piccolo foi capaz de se adaptar ao mundo atual e até aprendeu o básico de algumas artes marciais. É muito interessante ver durante o anime em si, que quando ele enfrenta oponentes diferentes, ele compara eles com animais que o Piccolo já enfrentou no passado, porque aí ele tem uma base de como lidar com eles. E isso é de fato muito interessante. Tem até o lance de uma vez que ele comeu, se não me engano era uma vespa, que ele basicamente comeu e quando tava depois que o bicho morreu, né? Quando tava na boca dele, basicamente ele tomou uma ferroada e sentiu uma dor imensa. E ele sentiu isso vindo do Jack Hama, quando ele tava lutando contra ele. Jack Hama, pra quem não sabe, é o irmão do Baki, que é o protagonista da história. O Jack ele tem uma lore toda, provavelmente eu vou fazer algum vídeo no futuro do canal contando sobre ela. Mas basicamente o objetivo dele também é lutar contra o pai do Baki, que é o Yujiro, e se vingar dele. Só que o lance do Jack é que na hora que ele foi derrotado pelo Piccolo, ele se preparou para lançar um ataque que, entre aspas, conseguiria finalizar o Piccolo na hora que o Piccolo fosse para devorar a carne do Jack. Então o Piccolo viu de longe e sentiu que o Jack estava preparado para lançar mais um ataque, mesmo estando inconsciente. E nisso, o Piccolo assemelhou com aquela vespa que atacou ele, ferrou a boca dele, mesmo depois que já estava morta. E por isso o Piccolo não atacou. Então é muito interessante ver esse paralelo que eles fazem no mangá, porque o Piccolo ele se adaptou ao mundo atual usando o que ele tinha visto no mundo antigo. O Piccolo tem uma enorme resistência bruta e durabilidade primitiva que tá acima de todo mundo. Menos do Yujiro, porque o Yujiro a gente sabe que é o humano mais forte, então ele é um caso à parte. Um fato interessante é que a parte mais forte do corpo do Piccolo é o pescoço. Como ele costumava andar sobre 4 patas, o pescoço de Piccolo se tornou muito forte, o que torna bem difícil para fazer ele ter uma concussão cerebral. Pra quem não sabe o que é uma concussão cerebral, é uma coisa que acontece com frequência em Baki, que é basicamente quando alguém leva um soco e a pessoa simplesmente apaga, porque o crânio, né, tudo treme na cabeça da pessoa, basicamente. Desliga o cerebelo da pessoa, pá, amassa, pá, caiu duro no chão, é isso aí. O que não acontece nesse caso. Nesse caso, o Piccolo consegue ficar de boa mesmo levando um socão na cara. Então isso é muito interessante. Agora, o principal do Piccolo, a força extrema. A força extrema dele foi mostrada em várias ocasiões, sendo capaz de resistir a um teste de força contra o próprio Yujiro Hama, resistindo também ao teste de força contra o Hanayama, enviando o Baki pelos ares com um único chute, comendo partes do corpo do Kaiô Hitsu e depois vencendo dele, derrotando Jack Hama 2 vezes com apenas socos e quebrando todos os seus dentes, inclusive a mandíbula, saltando de parede em parede a velocidades praticamente imperceptíveis no meio da luta. E ele conseguiu puxar um crocodilo gigante do tamanho de um dinossauro pequeno através de um túnel de esgoto. O que supostamente não seria grande o bastante para conter o crocodilo, mas só para ele conseguir tirar isso, ele precisaria ter a força de uma escavadeira. E sim, eu dei uma pesquisada sobre esse feito do crocodilo mesmo, e é uma loucura. Enfim, Piccolo com certeza é um dos mais fortes da obra e eu acho que no mínimo ele entra no top 5. Se bem que atualmente o mangá tem bastante coisa. Mas é isso, a gente teve uma temporada inteira sobre ele e vale muito a pena assistir pra ver os feitos dele durante a luta mesmo, porque foram impressionantes. Ele lutando contra o Baki, lutando contra o Jack, lutando contra o Hetsu. E por sinal, ele deixou o Hetsu muito ferrado. Mas enfim, o vídeo hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco diferente, talvez um pouco mais curto até, porque eu queria fazer uma coisa mais rápida e objetiva. Mas Baki é um anime que eu gosto muito, e se vocês gostarem eu vou trazer com mais frequência aqui pro canal. É isso, o vídeo hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, valeu, falou e fui!
遠い昔なんてもんじゃない昔。こんな内容か。何を恐れた。あったね。あのままピクルがジャックに触れていたらその中入り分断させた可能性大。地上最強のファックユー。